Olá, meus irmãos, estamos aqui em mais um dia do Senhor, domingo, dia de culto, de louvor e adoração ao Deus grandioso, gracioso e maravilhoso. Estamos como Igreja Presbiteriana Central de Palmas, transmitindo essa mensagem para que o mundo seja permeado da glória do Senhor. E você, que é membro da nossa igreja, sabe que estamos naquele período complexo do Covid-19, estamos na crise da pandemia e então estamos ausentes do culto público aqui na igreja, mas não estamos ausentes no quesito proclamação. Estamos aqui para proclamar a verdade do Evangelho, para falar de Cristo Jesus. Você que é membro da nossa igreja, gostaríamos de chamar a atenção para aqueles que são dizimistas, ofertantes, mesmo que não estejamos no culto público, nós estamos como igreja atuando. Então você, dentro desse mês, dentro da sua regularidade, pode dizimar e ofertar na conta da igreja, que aparece aí na sua tela. E que o Senhor se valha desse tempo para a glória dele e para a promoção do Evangelho. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando sequencialmente o livro de Abacuque. Na semana passada nós estudamos todo o capítulo de número 1 e hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 2. Portanto, o texto que nós vamos meditar se encontra em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu vou ler esse texto e os irmãos podem acompanhar atentamente o mesmo. Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Magnífico Deus, eterno Pai, diante de nós está a Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco, nos abençoe, e que nesse tempo de pandemia, de crise, nesse tempo que enfrentamos um inimigo que coloca sobre as nossas vidas uma enfermidade e até mesmo ele é mortal, que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor está acima de tudo e de todos, e que esta mensagem de esperança, de como encarar a crise, de como olhar para o Senhor diante de toda essa situação, e de como viver, que nós possamos aprender a partir da Tua palavra, porque, como acabamos de ler, o justo viverá por sua fé. Que venhamos, no tempo de crise, viver com fé no Senhor, na certeza de que o Senhor nos guarda e tem o melhor para nós, mesmo em meio a situações como essas que estamos vivendo. É assim que nós oramos, suplicando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Judá, como os irmãos têm ciência, porque acompanharam o sermão no domingo passado, se não acompanharam, está aí digitalizado no nosso canal do YouTube, você pode ir lá e verificar o contexto anterior, o capítulo 1, o sermão que foi pregado nesse texto. Mas a continuação mostra essa conectividade, por isso que é importante você entender o contexto histórico. Judá, que estava longe dos caminhos do Senhor, haveria de ser assolada, a cidade seria assolada pela invasão dos caldeus, como o Senhor respondeu para o profeta Abacuque. Depois o profeta Abacuque disse ao Senhor que o Senhor não estava agindo de uma forma certa, ele estava agindo de uma forma equivocada, e então ele dá
ao Senhor as razões dele e ele apresenta a queixa dele. E então agora no capítulo 2 ele espera que o Senhor responda. Então esse é o contexto do livro. E então o profeta vai aqui esperar a resposta do Senhor, vai dar algumas declarações, e a crise ainda está presente em Judá, e a crise que está por vir, uma crise maior, vai assolar Judá de uma forma avassaladora. Então o Senhor vai responder ao profeta Abacuque, e é pensando sobre essa resposta, sobre a espera, que nós vamos meditar sobre o seguinte tema hoje à noite: o que fazer em tempos de crise? O que fazer em tempos de crise? E a primeira proposição, a primeira resposta a esta pergunta é esperar no Senhor. Esperar a resposta do Senhor. E alguém pode até dizer: olha, esperar não é algo que alguém possa fazer. Esperar é ficar inerte. Mas nós precisamos entender que a fé é exatamente a expectativa do cumprimento daquilo que Deus prometeu. Vamos analisar o contexto. O que foi que o Senhor Deus disse para Abacuque? Que ele enviaria os caldeus para destruir a nação de Judá, como um antídoto, como um remédio da incredulidade e da impiedade daquele povo. Então, assim, diante dessa situação, o profeta lança a sua queixa novamente, e ele diz no versículo de número 1 que ele vai esperar a resposta do Senhor. Então, há aqueles que são críticos ao ponto de dizer que a fé, ela é inerte, ela é o ópio, porque na verdade a fé e a espera, a expectativa, nada mais é do que uma apatia. A estes, o próprio texto, no versículo de número 4, dentro da perspectiva central do livro de Abacuque, nos mostra que o Senhor é quem age por nós. A espera não é uma inércia, mas a confiança em Deus, porque é sempre uma confiança com base na esperança e na palavra dele. Ele prometeu, ele diz que vai fazer algo, e quando ele diz que vai fazer algo, nós devemos esperar e confiar. E é aqui que entra inclusive a expressão de Calvino: se nós orássemos ao Senhor e o Senhor nos respondesse de imediato, logo após a nossa oração, e ele faz a pergunta: aonde ficaria o espaço para a fé? A fé, ela se encaixa exatamente entre o espaço da nossa oração e o espaço da resposta à nossa oração da parte de Deus. Então é dentro dessa realidade, dentro dessa perspectiva, é com esta ideia em mente que nós olhamos para o Evangelho, confiamos e esperamos, porque o Senhor que prometeu agirá, e quando o Senhor agir, ninguém o impedirá. Então, dentro da perspectiva da crise, nós devemos orar, esperar e confiar. É isso que o texto nos mostra. O profeta, no versículo de número 1, diz, logo no início, por-me-ei na minha torre de vigia. Que expressão é esta? É uma expressão que inclusive aparece em Isaías também, no livro de Isaías. Para que você possa entender o que significa torre de vigia, para que você não ache que tem alguma relação com os testemunhas de Jeová, na verdade essa é uma expressão bíblica do contexto do povo de Israel, quando naquela época existiam muralhas e uma torre. Está aí a expressão torre de vigia, um sentinela, alguém que ficava ali de prontidão, de guarda, observando. Então ele ficava nesta torre, na expectativa de que algo acontecesse, e essa expectativa deveria deixá-lo alerta, e ele ficava então esperando as pessoas que se aproximassem ali da cidade. E então aquela sentinela estava bem atenta e observando. Se alguém chegasse e fosse um inimigo, então ele tocava uma trombeta para que as pessoas que estavam na cidade se preparassem para a batalha.
e se fosse alguém amigo, se não fosse um inimigo, então ele teria liberdade para adentrar os portões. Então a sentinela precisava ficar alerta, a pessoa precisava ficar atenta, esperando algo acontecer. E é isso que o profeta diz, ele está de prontidão, ele está esperando. E então a crise instaurada na sociedade faz com que nós venhamos perceber a ação do Senhor e não simplesmente achar que estamos isentos do cumprimento da promessa do Senhor, isentos de atitudes e de ações. Não, pelo contrário, nós devemos orar e esperar. É isso que o profeta faz, ele clama ao Senhor e ele espera. Então a perspectiva do verso 1 é, ele está de prontidão, esperando. E esperando o quê? Ele fala, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa, a minha oração, a minha colocação em palavras, como no capítulo 1 nós vimos a oração do profeta. Então aqui nós encontramos a expectativa do cumprimento da promessa. Então nós temos no capítulo 2 aqui a espera do profeta pela resposta do Senhor. Então no momento da crise, o que é que nós devemos fazer? Recorrer ao Senhor em oração e esperar a ação do Senhor. Aqui no contexto, o Senhor já disse que ele já tinha dito que agiria, o que ele iria fazer. E nós temos na palavra do Senhor também as respostas para as ações do Senhor. Então a pergunta do nosso tema é: o que fazer em tempos de crise? O que fazer em momentos de crise? Nós devemos orar e principalmente esperar a ação do Senhor, esperar o Senhor Deus responder às nossas súplicas e então confiar nas promessas dele e entender que ele tem sempre o melhor para nós. A característica da verdadeira fé é uma fé que não vacila, é uma fé que está firme no cumprimento das promessas do Senhor e que aguarda a resposta do Senhor. Como viver em um mundo caído? Essa é uma indagação que nós podemos nos fazer em meio às crises. Como eu posso viver de acordo com o justo, diante de uma sociedade corrupta, diante das mazelas, como estamos vendo no caso das políticas públicas, no caso da própria pandemia e tantas outras situações que se deparam diante de nós. O que fazer? Precisamos entender que há uma decadência espiritual e que nós precisamos fortalecer a nossa fé na oração do Senhor Deus, buscar o Senhor Deus em oração e viver de acordo com a verdade do Evangelho. Martin Lloyd Jones, um pregador inglês que viveu no século 20, ele disse o seguinte: nós desonramos a Deus se não procedermos desta forma. E ele vai dizer qual a forma. Ele diz: se eu creio que Deus é meu Pai e que os próprios cabelos de minha cabeça estão todos contados e que Deus está muito mais interessado em meu bem-estar do que eu próprio estou interessado no meu próprio bem-estar, e se creio que Deus está muito mais interessado do que eu na honra e do grande e santo nome dele, então certamente eu desonro a Deus se eu não espero uma resposta à minha oração. E ele continua: nada revela tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois de havermos orado. Então precisamos afirmar que os homens de fé oram, e eles esperam, eles confiam, e eles colocam uma esperança diante de Deus, e a espera é exatamente o teste para a nossa fé. Esperar em Deus é proteger a sua fé das mazelas do mundo caído que está ao nosso redor, e é pensando nessa dinâmica, nesse binômio, oração, esperança, confiança, com a palavra do Senhor Deus, que nós vamos para o segundo ponto, o segundo argumento. O que fazer, na verdade, em tempos de crise? Além de esperar
diante da oração que já fizemos, esperar o Senhor Deus agir, nós devemos guardar e transmitir a mensagem do Senhor. E é exatamente isso que aparece no versículo de número 2. Olha o que é que diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão que ele teria, a resposta à oração dele, e grava-as sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então a mensagem deveria ser recebida, ela deveria ser transmitida e ela deveria ser gravada. Naquela época, a forma de comunicação seria como outdoor, né? Escrever em grandes tábuas para quem pudesse passar correndo visse. Hoje em dia, se fosse no tempo presente, a palavra direcionada para Abacuque deveria ser gravado como nós estamos gravando agora, né? Uma mensagem de áudio, de vídeo, e colocado em todas as plataformas digitais para que o mundo soubesse o que Deus está dizendo, o que Ele fala em tempos de crise, como Ele agirá, e então o que Ele tem para que venhamos nos preparar diante desse momento caótico. E a pergunta, portanto, é: o que fazer em tempos de crise? Já que a crise assola o mundo, já que a sociedade caída e a sociedade corrupta se afasta cada vez mais de Deus, diante dessas realidades, o que fazer? Transmitir a mensagem do Senhor. Esta é a resposta à pergunta que não quer calar. Nós precisamos, em um mundo que está na contramão da palavra de Deus, nós precisamos ir na contramão, levando a palavra de Deus. E é por isso que a verdade do Evangelho precisa permear a terra, assim como as águas cobrem o mar. Perceba que a visão era para o profeta, mas o profeta precisava registrar e deixar disponível para outras pessoas. E nós temos, portanto, aqui uma lição muito própria para esse tempo de pandemia, e isso tem sido aplicado por muitas igrejas. A mensagem não tem diminuído, pelo contrário, nós encontramos em várias redes sociais a igreja se mobilizado diante dessa crise para que a palavra permeie a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós precisamos transmitir a mensagem da palavra de Deus que recebemos. Precisamos confiar na palavra do Senhor Deus e entregá-la àqueles que se perdem. Nós temos a obrigação, e o alerta é dado, para que venhamos alertar outros, a fim de que eles possam conhecer o Deus Todo-Poderoso e serem salvos, libertados da crise que está assolando o mundo. Portanto, nós precisamos olhar para a crise como um momento e uma oportunidade de vencermos a crise e não sermos julgados pelo Senhor no dia do juízo final. Toda crise, todo problema é um sinal de alerta para uma situação que pode piorar. E a pior situação que alguém pode enfrentar é a punição e o castigo eterno. Por isso é que essa crise é como se fosse o sinal de óleo do carro que está baixo, para que nós não venhamos, metaforicamente falando, bater o motor. Então está sendo mostrado que algo está errado, para que nós possamos encostar a nossa vida e nos recompor com o Evangelho, receber as graças dos altos céus e então nos fortalecermos no Senhor através da oração, da espera e da palavra do Senhor Deus. Então, aqui a ideia do texto é que as tábuas, elas deveriam estar postas em um local público, que quem estivesse passando correndo veria, né? A ideia é que a mensagem do Senhor haveria de permear o mundo, e o outdoor
nosso, moderno, o que é que ele faz? A pessoa está passando despreocupada, mas então uma mensagem ali de alguém que está em um trânsito rápido é chamada a atenção dele para que ele atente. Então é uma mensagem que o Senhor dá para todos, é uma mensagem pública, e até mesmo quem está passando de forma célere vai olhar, observar, e então ele vai atentar para aquela realidade. É o primeiro outdoor, o outdoor de Deus. E aqui nós temos então uma mensagem antiga, com uma metodologia antiga, mas que é totalmente atual e relevante. É por isso que a igreja deve se valer de todos os meios de comunicação para anunciar a mensagem do Evangelho. E é por isso que nós devemos fazer com que todos os materiais que levam a palavra de Deus estejam de livre acesso. É por isso que temos que imprimir livros, folhetos e permearmos o mundo com a mensagem do Senhor. A mensagem registrada, ela tinha algumas características, como eu já salientei, e eu gostaria de enfatizar. A primeira característica é que ela deveria ser preservada, ela deveria ser permanente, e é por isso que tinha que ser escrita. E hoje ela está aqui conosco, né? Além disso, ela também deveria ser clara, porque quem passasse correndo deveria olhar, observar e entender o que estava sendo dito. Além do mais, ela precisava ser pública. Todos precisavam ter conhecimento desta mensagem. Os teólogos acreditam que, interpretando esse texto, essa mensagem ela era sumarizada a partir do versículo 4, que é o texto central do livro. O justo viverá por sua fé, mas o perverso, a sua alma não é reta nele. Então, os intérpretes bíblicos acreditam que era esta a mensagem que estava escrita na tábua. De qualquer forma, é a mensagem que Deus deu para Abacuque, que precisava ser transmitida para as pessoas, e foi transmitida ao ponto de chegar até nós. Perceba que a mensagem, ela não está preocupada com o retorno da mesma, ou seja, olha, anuncia a mensagem e faz com que as pessoas se convertam ou coisa dessa natureza. Não, a anunciação é que precisa acontecer por parte do homem. A conversão é uma obra exclusiva do Senhor e não há uma preocupação de convencimento das pessoas quanto à mensagem. Ela precisa ser anunciada. E sim, há convencimento, mas não há uma ênfase no texto para falar sobre a questão do convencimento. O que isso quer dizer? É que a mensagem é para todos os tempos, todas as épocas, é a nossa tarefa pregar o Evangelho, não modificar, mas não é nossa tarefa convencer. O Senhor é quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através da obra do Espírito Santo. Nós podemos e devemos nos valer de todos os meios para que a mensagem seja permeada, mas entendendo que essa é a nossa tarefa e nós precisamos confiar e esperar na tarefa do Senhor Deus. Essa mensagem, ela era para o futuro, é o que diz o versículo de número 3, porque a visão ainda está para cumprir-se, então ela era para o futuro. Além de ser uma mensagem para o futuro, e as promessas do Senhor sempre apontam para um futuro, é a perspectiva escatológica do Deus que nos responderá. Além do mais, ela era uma palavra, uma mensagem que tinha um tempo determinado, porque diz aqui, olha, cumprir-se no tempo determinado. Então ela é bem governada, bem administrada pelo Senhor e vai acontecer no tempo certo, né? Além do mais, ela é infalível, porque está dito aí que não falhará, certamente virá. Há uma ênfase, não falhará. Logo depois, no versículo de número 3, a expressão aparece, certamente virá. O que o Senhor prometeu há de vir. Então é infalível o agir do Senhor, a mensagem do Senhor é infalível. E por fim, ela é uma mensagem de espera. Voltamos para o ponto de número 1. É porque o verso de número 3 fala sobre isso. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É uma expressão que aponta para a ação do Senhor, que vem no tempo determinado, no tempo certo, por isso não tarda, mas dentro da nossa perspectiva pode parecer para alguém que está tardando, mas certamente virá. O que o Senhor disse acontecerá. E por fim, o terceiro e último ponto é que nós devemos viver
no contraste do ímpio. A vida do justo deve ser uma vida vivida no contraste do perverso e do ímpio. Nós devemos agir na contramão desse mundo perverso. Então, como agir em tempo de crise? Esperando o Senhor, transmitindo a mensagem do Senhor e vivendo na contramão, vivendo no contraste do ímpio. Porque é isso que diz o versículo de número 4, mostrando aí o contraste entre o soberbo e o justo. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse é o verso central de Abacuque, como nós já falamos. Aqui nós encontramos a mensagem que serve para todos aqueles que buscam o Senhor. O soberbo, ele não quer saber do Senhor, e a alma dele não é condizente com a própria existência dele, não é reta diante nem dele mesmo. Mas e o justo? O justo vive por sua fé, ele crê no Deus das Escrituras, ele vive debaixo de uma fidelidade para com o Senhor. É assim que nós interpretamos esse versículo 4, onde fé aparece aqui nas Sagradas Escrituras, dentro de uma perspectiva nova, porque o Antigo Testamento não fala tanto sobre essa expressão fé, ela aparece aqui nas Escrituras como um divisor de águas, mas tem uma perspectiva de fidelidade. O justo será fiel diante do Senhor e ele esperará no Senhor. Paulo se apropria dessa expressão para escrever algumas cartas mostrando que a salvação é pela fé. E nós devemos, portanto, viver em tempos de crise com uma fé alicerçada no Cristo das Escrituras, entendendo que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós encontramos o justo confiando em Deus e não nas circunstâncias. A parte famosa desse livro, do livro de Abacuque, que já virou até algumas canções até que cantamos na igreja, lá no finalzinho do capítulo 3, nós encontramos a expressão: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro em Deus, exulto no Deus da minha salvação. Isso mostra que o justo tem uma fé alicerçada em Deus e não nas circunstâncias. As circunstâncias são adversas, as circunstâncias nos apontam para algo caótico, para uma crise desesperadora. Não há comida nas prateleiras, não há alimento no campo. Eu todavia me alegro no Senhor, porque a minha fé não está alicerçada nas circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso. Então o justo vive na contramão do ímpio, do perverso, que comete atrocidades para a sua própria glória, para o seu próprio falso, para a sua própria honra, para o seu próprio poderio. Assim aconteceu com o povo de Judá e com os caldeus. Mas o justo, ele vive confiando em Deus, ele tem uma fé alicerçada no Deus Todo-Poderoso, e ele crê que o Senhor não vai abandoná-lo, mesmo que os recursos naturais não se façam presentes, o Deus Todo-Poderoso está presente na vida dele, e é por isso que ele confia nesse Deus, porque Deus, sendo justo, fará justiça e guardará os seus. É dele que vem todas as coisas, e é por isso que nós nos alicerçamos nesse Deus, no Deus das Escrituras. Lembre-se que a crise esteve nos dias do profeta Elias, quando o povo de Israel se voltou para o pecado, deu as costas para o Senhor. Elias disse: só eu fiquei na oração dele. Houve fome sobre a terra, houve uma seca sobre a terra, e o Senhor enviou corvos para alimentar Elias. E nós precisamos crer que em meio à tempestade, à crise, ao sofrimento, o Senhor cuida muito bem dos seus, e nós precisamos confiar mais no Senhor. Volto a citar o eminente teólogo Martin Lloyd-Jones. Ele diz que há somente duas atitudes para uma vida neste mundo: uma vida de fé ou uma vida baseada na incredulidade. Logo, eu acrescento essas duas
questões salientadas aqui por Martin Lloyd Jones, dizendo que só há duas formas de encararmos a crise: ou é com base na fé em Deus, ou sendo incrédulo quanto ao Deus que governa todas as coisas. Ou vemos nossa vida mediante a crença de que existe um Deus que conduz todas as coisas, ou nós negamos a ação do Senhor e agimos na contramão da palavra do Senhor. Esse texto, como eu disse, ele é um texto central nas Escrituras. Paulo cita esse texto em várias das suas epístolas, e ele vai falar sobre a salvação mediante a fé. Ele usa esse texto em Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e o autor da carta aos Hebreus, que pode ter sido Paulo também, não se sabe quem foi, também fala desse texto no capítulo 10, no versículo 38. O soberbo, a alma não é reta nele, ele vive pecando, e na semana que vem nós vamos ver quais tipos de pecados esse soberbo comete. E como é que vive o justo? Diante da crise, diante das dificuldades, ele olha para as Escrituras, ele espera no Deus Todo-Poderoso, e ele tem uma fé alicerçada e firme no Senhor. Findo dizendo que Paulo não usou esse texto de Abacuque de uma forma desconectada com o Velho Testamento. Pelo contrário, a revelação é progressiva. E quando nós olhamos para todas as crises da humanidade, de forma escatológica, todas as crises apontam para a crise final que todo ser humano há de enfrentar. A crise do juízo final. Mas o juízo final que eu disse que todos haverão de enfrentar, todos comparecerão diante do tribunal de Deus, é um momento e uma oportunidade para que aqueles que viveram uma fé alicerçada no Cristo, porque o justo vive por sua fé, e então o justo é salvo mediante a fé. Aquele justo que então é justificado, e essa é a doutrina de Paulo, a justificação pela fé. Quando ele é justificado por causa da obra de Cristo e ele adentra o reino dos céus, é porque no meio da crise da existência humana, ele olhou para o único que poderia salvá-lo. Que você não olhe para as circunstâncias, que você não olhe para o pecado, para o seu próprio coração, para a soberba da alma, mas que você olhe para o Cristo das Escrituras. Porque somente pondo a fé em Jesus é que nós seremos livres da destruição da nossa vida. Quando olhamos para a tempestade, nós nos apavoramos, mas quando nós olhamos para além da tempestade, nós temos esperança. Por isso, tire os seus olhos da crise que lhe cerca e olhe para o Cristo que lhe ama, e então você verá o cuidado dele e você terá uma fé alicerçada somente em Cristo. Que você possa louvar ao Senhor Deus e cantar como no antigo hino: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele seja afirmada cada vez mais nos nossos corações. Oremos. Magnífico Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. E que o Senhor nos ajude a nos portar bem, a nos conduzir adequadamente diante da crise que nos cerca. Agora, Senhor Deus, que a bênção do Senhor alcance todos aqueles que ouvem essa mensagem, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a companhia e a consolação do Senhor estejam com todos, desde agora como para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até domingo que vem, quando daremos continuidade na explanação do texto. Um grande abraço.